Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá, amigos e amigas do programa Mais Cidadão. Como é que vocês passaram a semana? Eu e a Silvia Coelho estávamos ansiosos por esse nosso encontro. E é um prazer enorme estarmos na companhia de vocês. Hoje nós vamos falar sobre um assunto preocupante e que muitas vezes não sabemos como lidar. Quem nunca teve um momento de raiva repentino e acabou fazendo algo que se arrependesse depois? E muitas vezes a gente vê pela notícia de televisão, de jornal, que crianças supostamente estariam assassinando pais e familiares, jovens botando fogo em escolas. Será que isso é verdadeiro? Será que isso é possível? De onde vem essa sensação que leva essas pessoas a cometerem esses atos agressivos? Os comportamentos agressivos são comuns em algumas situações do dia a dia. Mas qual será o limite para tudo isso? Quando devemos nos preocupar com tais reações que podem, às vezes, levar a sérias consequências? Para falar sobre esse assunto intrigante, fomos até um especialista e grande amigo do nosso programa Mais Cidadão. É o psiquiatra Tabajara Dias de Andrade. Ele vai ajudar você a entender um pouco mais sobre esse assunto. É daqui a pouquinho, não deixe de conferir. E não para por aí, viu? Tem muito mais pela frente. Veja como foi a 27ª edição da ABUP Show, promovida pela Associação Brasileira das Empresas de Utilidades e Presentes. Realizada na cidade de São Paulo, no Parque Ibirapuera, a feira contou com a participação de 103 expositores, trazendo as principais tendências e novidades do setor. E é claro, a Silvia Coelho esteve por lá e vai mostrar tudo para você. Acompanhe agora minha entrevista com o Dr. Tabajara Dias de Andrade. Ele fala sobre comportamentos agressivos. Confira. A agressividade é um comportamento emocional presente dentro da luta pela vida em todos os seres humanos e se manifesta logo nos primeiros anos de vida, podendo ser potencializada de acordo com as suas experiências cotidianas. Em crianças, o comportamento pode surgir em ambientes familiares com o objetivo de chamar a atenção de quem está à sua volta. Para que a situação não saia do controle e resulte em consequências mais graves, como violência contra pais ou agressões a escolas, alguns cuidados devem ser tomados quando esse tipo de comportamento é mais frequente. Amor, carinho e uma educação planejada são fortes aliados para uma vida tranquila e sem violência. Muitas vezes as pessoas nos mandam e-mails, mensagens, telefonam para falar sobre assuntos do cotidiano. E um desses assuntos que foram levantados é a extrema violência que nós temos visto, uma certa agressividade, um clima que existe no Brasil e também fora do Brasil, que a gente vê nos jornais, na televisão e muitas vezes se assusta. Como é que a gente trata isso? Para que a gente possa tratar desse assunto de forma competente, a gente vai falar com um amigo do programa, o Dr. Tabajara Andrade, que é um psiquiatra e que sempre nos resolve problemas que a gente tem em aspectos tão profundos da natureza humana. Tudo bem, doutor? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês novamente. Eu queria saber, a agressividade, essa violência, é algo que nasce com a pessoa ou ela adquire isso ao longo da sua vida cotidiana? É muito interessante essa colocação. A agressividade nasce com a gente. Aliás, se nós não fôssemos agressivos, nem conseguiríamos nascer. O primeiro ato que se faz na vida, que é passar pelo canal do parto, é um ato de coragem, de dificuldade máxima, né? No entanto, a agressividade, quando se transforma em agressão, ela é muito ruim. Mas a agressividade pode se transformar numa ferramenta que a gente usa na vida de um jeito legal. Para eu levantar de manhã e trabalhar, eu tenho que ter uma certa agressividade. Para eu enfrentar os problemas do dia a dia, eu tenho que ter uma certa agressividade. Desde que ela não vire agressão, está perfeito. E quando essa agressividade vira violência e pode se transformar numa doença?
Então, a violência social que a gente está tão vendo todos os dias agora é um problema muito sério, porque é a hora que o indivíduo se julga merecedor de estragar a vida do outro. Quer dizer, ele não discorda do outro. Porque discordar é óbvio, todos nós discordamos de muita gente, mas eu tenho que respeitar a pessoa com que eu discordo. Eu não tenho o direito de, por não concordar com ela ou com o que ela representa, e ir lá destruí-la, por exemplo. Isso já é uma doença social ou até individual. Há pessoas que individualmente são muito agressivas e agridem tudo todos, como se fosse um bicho acuado que estivesse lá tentando se defender, mas na prática estão agredindo desnecessariamente todo mundo. A violência surge a hora que esse respeito morre, a hora que eu acho que você tem que agir como eu quero, pensar como eu quero, fazer aquilo que eu quero. A gente sempre vê os problemas da natureza, os problemas da ecologia, do meio ambiente, e sempre acredita a criança de hoje a capacidade de lá na frente resolver os problemas. Da mesma forma, a gente pensa na criança quando se trata de um assunto como nós estamos falando. Aqui a gente deve essa agressividade. Na etapa da criança, o que é comportamento aceitável, o que é já algo preocupante e o que fazer nessa circunstância? A violência da criança, o Freud descrevia a criança como um perverso polimorfo. A criança ela está com todos os sentimentos confusos e faz parte da educação você ajudar a lidar com esses sentimentos de uma forma construtiva. Certo. Não é tolir a agressividade da criança. Os analistas transacionais, por exemplo, eles classificam a criança saudável naquela criança que negocia, que conversa, que discute, certo. E coloca como uma criança não saudável aquela criança que ou é agressiva à toa ou é submissa à toa. Sim. Porque não é uma criança bem comportadinha que faz tudo direitinho, uma criança saudável. Saudabilidade seria você lidar com as emoções de uma forma legal. Poder dizer para o pai, não concordo com você, não é assim. Agora, o que a gente vê muitas vezes não são crianças agressivas. São crianças respondendo à agressividade que receberam dos pais. Sim. Agressividade é essa, mostrada de forma violência física, violência moral e desrespeito pessoal. Né? É comum você ver famílias que desvalorizam a presença, a identidade da criança. É claro que a criança, para se fazer notar, mas não para se fazer notar de uma forma patológica, se fazer notar porque ela é um ser humano que quer ser visto, a única forma que ela tem é brigar, é se expor, e isso representa até uma violência inicialmente dos pais. Quando é que é necessário a busca de um profissional especializado para trabalhar esses comportamentos? Eu acho que sempre que a gente fica na dúvida se é necessário ou não, porque já está sendo necessário. Né? Tá. Quem é esse profissional? Pode ser o professor na escola, pode ser o orientador pedagógico, pode ser o psicólogo, pode ser o médico, pode ser o pediatra. A gente vê grandes orientações feitas por pediatras. Quer dizer, se eu não sei, uma coisa que me intriga muito é o seguinte: se eu quiser criar abelha, se eu quiser criar coelho, se eu quiser criar carneiro, eu tenho curso disso. Eu vou lá no instituto, estudo para fazer isso. Certo. Mas criar filho, ninguém para pensar nas regras. E o cara vai repetindo aquilo que ele ouviu falar e faz umas coisas absurdas. Quer dizer, acho que é um grande milagre as crianças serem razoavelmente saudáveis. Né? Então, se você percebe que seu filho está sendo um pouco mais agressivo, um pouco mais submisso, que ele bate nos coleguinhas da escola, ou ele apanha nos coleguinhas da escola, vamos tentar ver o que está acontecendo. Porque se ele estivesse sabendo negociar o relacionamento, se ele tiver uma competência relacional saudável, com certeza ele vai conseguir lidar com isso de uma forma legal, não vai ter que viver dando pancada ou levando pancada. E essa preocupação que a gente tem a ver com classe social, mais rico ou mais pobre, menino ou menina, ou isso abrange todo mundo hoje? Eu acho que tem a ver com classe social, sim. Algumas classes sociais a violência aparece mais evidentemente, as outras escondem mais, mas alguns estudos mostram que as classes mais beneficiadas existe muita violência. Tá? Eu costumo chamar esses garotos de pobres meninos ricos. Eles têm muitos recursos financeiros, mas eles não têm amor, eles não têm atenção, são terceirizadas a criação deles e coisas assim. O avanço econômico e intelectual não garante a não violência. É gozado, quando a gente estuda os povos, a gente vê que, por exemplo, alguns povos europeus muito desenvolvidos, a violência ela é extremamente presente. Inclusive, ela é prevista em lei que não haja violência. Por exemplo, na Suíça existe uma lei que proíbe que o pai coloque a criança numa situação ridícula. Claro que só existe essa lei porque isso acontecia muito lá. Certo. Aqui no Brasil não existe essa lei, mas eu acho que deveria existir. Quer dizer, nos índios brasileiros não tem violência contra a criança, não tem violência de criança. Quer dizer, é uma população simples, os índios que estão menos civilizados, uma população simples, extremamente carente,
onde o respeito ao indivíduo ainda é considerado muito bom. A escola é um espaço de socialização. A criança vem na família, sendo paquerada pelo pai, pela mãe, etc. Ele não tem, talvez, contato com tanta gente. Chega na escola, vem a diversidade. Gente que tem cor diferente, tem tamanhos diferentes, sexos diferentes, e aí essa interação pode gerar alguma agressividade. Alguns que, para se defender ou defender seus espaços, atacam os outros e vice-versa. E muitas vezes a criança volta para casa e passa a ter um comportamento agressivo. Como é que faz para que o professor, o orientador, o monitor na escola possa administrar essas diferenças, contribuindo para a verdadeira socialização? É muito importante isso, porque a escola hoje é um fator importantíssimo na nossa cultura. Os mais velhos vão entender disso quando nós lembrarmos que nós, quando crianças, brincávamos na rua. Nós tínhamos um contato muito maior com a comunidade ali próximo da nossa casa. Hoje não, hoje toda essa socialização é feita na escola. A escola passou a ter um papel muito maior na sociedade. E é claro que família e escola, essa dupla, é extremamente importante no desenvolvimento de cidadãos legais, saudáveis. Quando a família é agressiva, esse menino leva agressividade para a escola. E quando o ambiente da escola é agressivo, esse menino leva a agressividade para dentro da família. Então teria que haver um maior entrosamento entre os dois campos e uma maior valorização deles, no sentido de cada um, família e escola, entender a importância que eles têm nessa fase. Porque permitir a agressividade como forma de relacionamento dentro de uma escola ou dentro da família é criar monstros, né, que amanhã vão causar grandes problemas. Às vezes a gente vê pais e avós que dão presentes demais para os netinhos ou para os filhos. Então, e por ser também possuidor de tanta coisa, quando ele se vê numa situação que ele não tem alguma coisa, ele talvez agrida o outro para poder ter aquilo que ele não tem. Existe esse tipo de preocupação mesmo? Sim, esse é um aspecto importante. Porque à medida que você tem tudo que você pretende, quer ter, e até não pode nem aproveitar, é tanto que você não pode aproveitar, você começa a lidar com o mundo como se o mundo fosse um grande videogame. E, na realidade, quando a realidade bate, você não tem preparo para isso. Tá. Algumas pesquisas mostram uma coisa muito interessante, que as pessoas menos capazes de enfrentar dificuldades são aquelas que ou tiveram tanta dificuldade e durante as dificuldades não conseguiram superar. Então, ele sabe que não adianta ele tentar fazer nada porque não vai conseguir, ou porque não teve dificuldade nenhuma. Então, ele não foi treinado para lidar com dificuldade. Né? Tá. Agora, o interessante de pensar nesse assunto que é o seguinte, e o pai que pode dar? Dá ou não dá? Né? Porque fala assim, mas eu posso dar, por que eu não dou? Dá, mas dá amor também. Porque o que acontece é que esses brinquedos muitas vezes entram no lugar do amor, da atenção, da conversa, do brincar juntos. Né? Eu dou um videogame para o menino, ele fica brincando lá, eu posso fazer o que eu quero, não tenho que me ocupar do meu filho. Isso é muito ruim. Aconteceu um caso onde a família Pesseguini, lá de São Paulo, na Brasilândia, um bairro populoso da cidade de São Paulo, ambos pertencentes à polícia militar, tem um filho, que talvez tenha tido acesso à arma ou coisa desse tipo, e houve um assassinato lá, tanto do pai e da mãe, como da avó, da tia, etc. E a própria criança de 13 anos, de 12 para 13 anos, acabou, segundo versão policial inicial, acabou se suicidando, tendo ela perpetrado esses crimes contra a família. É possível uma criança equilibrada como essa, segundo a versão do delegado que inicialmente tratou do assunto, se transformar de uma criança tranquila e pacata numa família muito bem equilibrada, se transformar nessa pessoa algoz que mata seus familiares, se mata e planeja isso com a maior frieza? Nós não temos, no momento dessa gravação, nós não temos certeza de nada ainda, a polícia ainda não concluiu. O que se pergunta é possível isso? Pode ter sido o garoto? Uma criança teria o poder, teria a predisposição de perpetrar uma agressividade tão grande, tão grave como essa? Eu respondo que sim. A médica do garoto, numa entrevista, num desabafo, ela falou uma coisa muito interessante. Falou, se eu acreditar nisso, eu vou acreditar que eu posso fazer um crime. Sim, ela falou. E sim, pode. Todos nós podemos. Todos nós temos dentro da gente aspectos muito ruins. E que a gente tem que, pela educação, pelo desenvolvimento, pelo autoequilíbrio, pela nossa humanização, nós temos sob controle. Quer dizer, qualquer um de nós, perdendo esse controle, podemos fazer coisas absurdas. Então, todos nós temos esse desequilíbrio potencial e temos que cuidar para que esse equilíbrio para que o nosso equilíbrio seja mantido.